Nossa, se eu tivesse acesso a cannabis enquanto eu tava nos realities, eu acho que ia ter sido uma experiência muito mais maneira. Ia ter sido uma experiência muito mais calma, né? Eu acho. Você sentiu falta quando você tava lá? O quê, meu amor? Você perguntar isso pra mim? Eu voltei a fumar tabaco, amor. Só porque não tinha, entendeu? Foi uma loucura. Nossa, senti muita falta. Mas aí minhas amigas me esperaram, meus amigos me esperaram lá com baseado. Os dois. Chegaram na minha casa, desesperados com baseado. Vai soltando a fumaça. Vai soltando. Vai soltando. Aperta, puxa, passa, vai soltando. Puxa, passa, vai soltando. Vai soltando a fumaça. E antes de começar a entrevista, eu quero falar com você sobre algo que a gente sempre se pergunta. Afinal, como usar de forma responsável? Bom, para isso é só baixar o nosso Guia da Boa Brisa em boa.brisa.com.br e encontrar lá informações valiosas sobre redução de danos num projeto que tem o apoio institucional da Philip Morris Brasil. Aproveita que você já está na brisa e leia também as nossas colunas brisadas. Tem a Semente, da Papa Flor, cultivadora e diretora de associação, que nos fala sobre as glórias e os desafios do cultivo, com o apoio da Flora Urbana, que, como você sabe, é referência em sementes. Confere também os textos do Murilo Nicolau sobre questões jurídicas e anota aí na agenda. A Brisa vai fazer uma ação de redução de danos em 2 blocos de carnaval de São Paulo. O Somos Todos Carmen, que sai no dia 16, segunda de carnaval, e o Exatamente, que sai no dia 17. Junto com o pessoal do Edley, a gente vai distribuir de graça leques lindos da Brisa e muita informação sobre o uso consciente e responsável, em ação com o apoio também da Philip Morris Brasil. E o último recadinho é que a Brisa vai lançar a nossa primeira edição impressa para chegar em mãos na sua casa. Só que, para isso acontecer, a gente precisa do seu apoio. Então, veja como você pode apoiar a gente e garantir a sua Brisa impressa na pré-venda lá no catarse.me/brisa. E agora sim, bora para a entrevista com a Hannah Kalil, que foi realizada ao vivo na última Expo Cannabis. Salve, Brisers! Aqui Felipe Vilicic, editor da Brisa. E aqui Anitta Kreb, editora dessa Brisa, convidando a galera para vir aqui agora escutar o que a gente tem para ouvir da nossa queridíssima convidada, Hannah Kalil, criadora de conteúdo e muito mais do que influenciadora, porque é um conteúdo que realmente faz diferença nas nossas vidas. Não é a bobajada que a gente está acostumado a ver. Então, Hannah, muito bem-vinda. E eu quero começar essa conversa já direto ao ponto. Como é a sua relação com a maconha? Gente, nossa, minha voz ficou até amanhã. Então, boa tarde. Obrigada por vocês terem me convidado também. Uma honra estar aqui hoje também falando sobre isso, porque eu acho que é algo que por um tempo eu não conseguia falar, acho que porque também é complicado demais, é uma linha muito tênue entre, enfim, a gente já sabe, né, todas as questões que envolvem, mas eu não conseguia mais, tava falando pra ele, né, quando a gente gravou um vídeo aqui antes, eu falei, caramba, eu não consigo mais, tipo, dormir bem sem eu falar sobre isso, sabe? Sem sentir também que eu tô fazendo algo sobre esse debate, porque a minha relação com a cannabis, ela é longa, ela tem, assim, o primeiro baseado que eu fumei foi com 15 anos, aquelas. A minha relação com a cannabis é de fumo recreativo, mas eu também me trato de várias formas, THC líquido, THC já usei em gotas, já usei em gummies, prescrição com canabidiol, porque eu tenho muita ansiedade, eu tenho muita insônia e eu tenho endometriose. Então, a endometriose da pessoa que tem muita cólica, que precisa de uma planta e tal. E aí, isso me atendeu sempre muito bem, assim, acho que em diversas questões terapêuticas,
Mas o recreativo me pega, gente, sabe? Eu não vou também esconder isso, nem um pouco. É isso, eu fumo maconha todos os dias. Eu tenho uma relação de longo prazo, mas, e assim, é uma coisa que tá na minha rotina, mas ela me amplia muito meus horizontes criativos. Ela me dá uma possibilidade muito grande de criar. E eu, pisciana com 7 planetas em peixes, eu trabalho com criação e isso é muito fundamental para mim no meu momento. Então é uma coisa bem ritualística também. Em certos momentos é um SOS, eu não vou esconder isso também, é um SOS para ansiedade, sabe? Mas eu acho que tem suas... enfim, eu tenho minhas ressalvas também a fazer sobre o consumo de maconha, que assim, às vezes aqui a gente não tem acesso a plantas legalizadas, então fica difícil da gente acessar o que é bom para ansiedade, o que não é. Então é relativo isso, né? Às vezes, enfim, a gente não tem tanto acesso, mas acho que deu uma resposta meio longa, né? Desculpa. Então, por que, além de usar, você resolveu divulgar, falar a bandeira, né, de certa forma, falar sobre isso, que é outro limite? E tem negócio aí também para comunicadores, a gente mesmo como comunicadores, tem um negócio também para comunicação aí de grana, de mercado também? Olha, eu acredito que está crescendo, mas eu acho que isso não é muito bom para publicidade, assim, sabe? Essa parte mais real. A gente sabe que o mercado ele não está preparado para essa conversa, muita gente não está preparada, mas eu acho que de uns tempos para cá, eu me lancei, assim, né, nessa outra pauta, que para mim é importante não só por fazer parte de mim, mas porque, gente, eu tenho uma questão pessoal também, que tem muitos dependentes químicos na minha família, como eu falei no vídeo. Eu tenho dependentes químicos na minha família, eu tenho muitos alcoolistas, né, na minha família. Vários não estão mais aqui. E é perturbador saber que enquanto tem milhares, enquanto a gente pode fazer publicidade de álcool, enquanto a gente pode colocar álcool estampado nas coisas e incentivar, estimular, ainda que beba com moderação, a gente sabe que não é essa a verdade. As pessoas realmente... A vida das pessoas acaba por causa de álcool. Muitas pessoas. E a gente não consegue conversar muito sobre isso, porque é uma coisa vista como socialmente autorizada, né? E eu acho que nesse lugar que entrou o meu CPF, sabe? A pessoa física Hannah, que tipo, tá bom, ainda que eu não queira me divulgar como usuária o tempo todo do recreativo, eu quero falar sobre como paciente medicinal também, mas eu também, desculpa, eu não quero só ficar falando que como uma não usuária, porque eu também acho muita hipocrisia, eu acho muito hipócrita, desculpa, eu acho extremamente contraditório a gente poder falar sobre álcool, a gente poder estampar as paredes de beba com moderação, sendo que eu sei que para as pessoas da minha família que tem uma questão com álcool é totalmente delicado, é horrível, isso é um gatilho, sabe, são várias questões em relação a isso, e enquanto a gente não pode falar sobre consumir maconha, que é algo que não, literalmente, assim, não tem riscos, literalmente eu uso errado de falar nessa frase, enfim, é aquele vício de falar literalmente sem contexto certo, mas a maconha, a cannabis, a gente sabe que, tipo, né, os estudos estão aí para comprovar que eles, obviamente, a fumaça a longo prazo oferece riscos, a gente tem essas questões, mas ainda assim, ela não tá nem equiparada ao tanto de gente que morre por causa disso, e é aquela coisa, as pessoas não morrem por causa de baseado, né? Não morrem por causa de maconha. E aí é isso. Eu acho que essa questão pessoal me pega muito e por isso que eu respondendo a sua pergunta, por isso que eu acredito que enquanto a gente puder falar só sobre essa questão moral, essa questão ética e essa questão e acho que a questão da planta ser algo extremamente versátil e ela poder ser a solução de vários problemas do capitalismo, não solução, né, para resolver para sempre, mas ela pode nos dar coisas incríveis. Ela poderia agora estar nesse copo de plástico e a gente não precisaria agora estar falando sobre plástico de um jeito, oh meu Deus, a gente não aguenta mais, a gente tem mais onde botar. A gente podia estar tendo um copo biodegradável, mas a gente não tá, entendeu? Então, essa questão que me paralisa com a questão da cannabis, sabe? E quanto que é tanto racismo em relação a isso, que a gente já sabe, a história é extremamente racista. Tipo assim, não dá pra eu dormir à noite simplesmente falar assim, tá, tudo bem, deixa eu proteger só o meu trabalho, o meu ego aqui e tal. Não dá, cara, porque eu sei que é foda também querer comprar todas as brigas, eu não quero isso, mas é importante a gente falar.
E você falou, né, dessa coisa de beba com moderação. E aí me vem essa... Da onde a Hannah encontra inspiração para produzir, para fazer a sua própria redução de danos quando a gente fala de cannabis. Porque esse tema é um tema muito caro para a Brisa. A gente produziu aqui o Guia da Boa Brisa, que justamente traz aí, né, algumas ideias, algumas discussões, porque à medida em que a gente fala sobre legalização e normalização, a redução de danos, ela tem que vir de mão dada, né? Então, Hannah, conta pra gente quais são as suas técnicas. Eu acredito que a gente precisa fumar com filtro, gente. Assim, quem fuma com tabaco, quem mistura com tabaco, eventualmente, eu tenho uma relação conturbada com o tabaco, que esse pra mim é o problema, sabe? É um problema. Mas assim, eu não fumo tabaco puro, mas às vezes eu misturo na planta. Eu não fumo puro, assim, de fazer tabaquinho. Mas eu misturo, às vezes. Isso, a gente não tá dando a importância pra esse tema da forma certa. Tipo, a gente ignora isso, porque muita gente que fuma maconha com tabaco, às vezes acha que não tá fumando tabaco. Fala, eu não fumo tabaco. Eu poderia falar isso, sabe? Não, tabaco não fumo, mas fumando beck. Então você fuma, amor. Entendeu? Então quem mistura, tudo bem, zero julgamento, gente, eu também faço, tá ligado? Só que assim, porque é uma questão pra mim, eu quero parar de novo, já parei, fiquei 1 ano sem, só fumando planta pura. Nossa, a planta pura não dá, desculpa, mas assim, eu continuava igual, meu condicionamento continuava igual, era tudo uma maravilha. Né, o tabaco, a nicotina é uma bosta pra tudo e tal, então fumem com filtro. Eu estou agora fazendo essa campanha dos meus amigos lá no Rio, muita gente fuma maconha com tabaco, então assim, quem for fumar com tabaco, fuma com filtro. Piteirão, né, aquele piteirão, a gente pega o filtrinho, bota dentro da piteira e enrola, é nossa técnica, minha e meu namorado. Aí, eu acho que seria também usar com consciência, você... O que acontece? O argumento que eu vejo muito das pessoas na internet, principalmente quando a gente fala de usuários de cannabis, é que as pessoas ficam lentas e a maconha trava a vida delas. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar realmente entregues a isso toda hora e elas querem usar, assim, sem entenderem o próprio corpo também. Enquanto a gente não se entender nosso timing, como é que a gente vai achar um jeito de fazer isso? E assim, é isso. O álcool tá aí legal a qualquer momento. Você pode comprar na farmácia na hora que você quiser. Mata 50 milhões de pessoas. As pessoas... Eu não tô querendo aumentar a questão do álcool pra diminuir da... Não, mas a gente sabe que então, dá pra fazer um uso recreativo que você controle o momento que você usa. Você sabe o momento do dia que você vai usar. Você não vai chegar e vai... Se você sabe que é uma coisa que te deixa... Sabe, que vai... você tem que entender a sua realidade também, a sua órbita, né? Eu acredito que o melhor momento para usar seja um momento que você sabe a sua dose também, sabe? É um jeito, gente, olha, pode parecer muito louco eu falar isso, mas um jeito de tragar, sabia? Às vezes se você for com muita sede ao pote, tipo, sabe, você tá com muita vontade, aí você se fuma, dá um tragadão assim, tipo, pode te deixar mais ansioso, você tem que ir aos poucos, entendendo a vibe e pegando, entendeu? E eu acho que é algo... É porque a maconha é muito sensitiva, ela é muito sensorial, ela tem uma sensibilidade absurda, sabe? Eu tô falando do THC do consumo recreativo, obviamente, porque a gente aqui agora, mas tipo, né, a gente sabe que é aí que tem que existir uma redução de danos, né, quando a gente tá usando de forma recreativa. Você domina redes sociais, então o ambiente, teu habitat. A gente aqui na maconha tem um problema de redes sociais, a Brisa caiu uma semana. Depois a gente teve, né, que ficar lá para voltar. E teve um outro problema recente, depois da invasão de uma associação, que depois até foi liberada, né, entrou ministro no meio, entrou deputado no meio para liberar a associação. No meio do caminho, quem falava da associação tinha o perfil derrubado. Não a gente, porque já tinha sido qualificado como mídia. Mas então mídias, associações, médicos, advogados já tiveram o perfil derrubado só por falar de maconha, né? Como você vê esse cenário tão arisco nas redes sociais, como no Instagram, para pautas mais ousadas, mais polêmicas, e como contornar isso, né? Dando uma dica aí de quem domina isso. Isso é uma pergunta que eu também me faço todos os dias, eu não entendo porque... Eu acho que em várias questões, em vários lugares que a gente tenta falar sobre coisas importantes, às vezes na internet é complicado, e isso me irrita muito. Até sobre vibradores, assim, é uma coisa minha, assim, toda essa coisa da saúde sexual feminina, né? Eu também falo muito de vibradores de orgasmos, por exemplo, e cai também. A gente tem muito problema com isso, né? As contas também têm muito problema com isso.
E é muito complicado, porque, pô, se as músicas podem falar tudo que elas querem, a gente não pode dialogar sobre, isso é muito doido, né? E eu acho impressionante, assim, principalmente porque eu vejo um mundo com tantos entorpecentes mortais e eu falo, gente, que maluquice, sabe? Tipo, é bem doido. Eu não tive nenhum conteúdo derrubado por isso, mas é isso que eu acho que é importante também trazer aqui, que talvez acho que é interessante, que é a gente tomar sempre cuidado com as palavras no lugar de saber driblar a plataforma. Isso é uma merda, né? Eu não gosto disso, assim. Eu acho bem triste, porque a gente não tá falando nada, sabe? Eu me questiono até, assim, o uso de palavras que são consideradas ruins pra plataforma, tipo morte, estupro, coisas assim, que são importantes que a gente fale, só que a gente tá, às vezes, alertando, eles caem, eles diminuem a entrega, diminuem o engajamento. São as plataformas agindo de um jeito muito esquisito, como sempre. E parece que está perseguindo mais pauta progressista agora, né? Teve uma virada aí no início do ano, o Zuckerberg falando do Trump, aquela coisa, mas aí na prática você vê que discursos transfóbicos, homofóbicos estão sendo mais liberados do que antes e pautas progressistas estão sendo mais reprimidas. Você sente algo assim também dominando esse habitat? Com certeza, inclusive eu não entendo, assim, quando eles falam de ditadura, é tipo, tá, o que configura crime, né? Vocês estão lutando pelo direito de cometerem crimes online. Tipo, e a gente está lutando pelo direito de falar sobre coisas que podem ajudar as pessoas. É uma diferença muito brusca, desculpa. Não tem como a gente não ser politizado nisso, sabe? Porque, infelizmente, pra mim não faz o menor sentido. Assim, a gente tá tentando falar, é isso, a gente tá tentando abranger, a gente está tentando ampliar esse debate sobre coisas importantes, sobre o uso de cannabis medicinal, sobre o uso de CBD, fazendo as pessoas entenderem o que é cânhamo, porque as pessoas acham que, enfim, aí tem todos esses preconceitos, enfim, questões mirabolantes, né, desse outro lado, que é o lado que acredita que a gente deveria liberar comentários criminosos, homofóbicos, LGBTfóbicos, misóginos, racistas, tipo assim, caraca! Não, é enlouquecedor, desculpa, isso é uma coisa que me deixa assim, ó, todo dia, só que ninguém vê. Eu fico em casa sozinha, assim, maluca com isso. Realmente, infelizmente, sim, respondendo a sua pergunta, está havendo, sim, um aumento dessa força, né, desse outro lado de querer cometer crimes online e das pautas progressistas que realmente estão aí para aumentar o debate. A gente simplesmente cai as coisas, o engajamento cai, enquanto tá lá a conta do deputado lá, maluco lá. Nicolas Ferreira. Obrigada, falou pra mim, é isso. Ai, eu não queria falar o nome dele, que pra mim é uma coisa meio assim. Ai, gente, quase um no coração. Não, ele pode falar coisas horripilantes e o engajamento cai? Que loucura, não cai. Mas se você falar a palavra maconha, você viu o João de Manuel agora, cara? Ele tava falando tabaco. E as pessoas surtaram, né, com ele. E, tipo, os criminosos, né, quando são racistas, quando são homofóbicos e tal, eles não querem se responsabilizar pelos crimes que eles cometem. Online. E ainda tem aí o engajamento de bandeja, porque eles são muito engajados, né? Muito doido isso. Aqui na Brisa, Hannah, a gente conversa com ícones da sociedade pra tirar eles da estufa, justamente como estamos fazendo com você agora. E assim, tem uma galera que topa e fica muito feliz e fala, cara, essa é a hora, eu quero mesmo, vamos lá. Mas tem muita gente, eu diria que 80% dos nossos convites são recusados e alguns deixam muito claro que o motivo é medo de perder publicidade. Então, eu queria saber se você acha que realmente isso acontece, se outras marcas que estão ali apoiando aquela pessoa, ao vê-la fazendo um conteúdo sobre maconha, de fato vão se preocupar com esse tema, ou se você acha que isso é uma viagem da cabeça dessas pessoas que ainda estão vivendo num mundo pouco normalizado. Acho que depende do quanto é importante para eles. Para mim é muito importante. Eu não consigo dormir à noite sabendo que tem um monte de informação sobre uma coisa que eu, sabe, e sabendo tudo isso que eu já sei sobre álcool, sobre todas as outras coisas, sobre os outros entorpecentes. E a gente sabe tudo que existe em relação a isso e a gente só fala, tá, mas a publicidade. É um medo legítimo, porque todos temos que pagar as nossas contas. Mas eu acredito que eu fiz uma publi pra bem bolada ano passado.
Então, assim, eu acho que é o quanto isso é importante pra você, é como você vai falar disso, não é como você... Não dá pra falar disso se promovendo o uso, assim, também, sem responsabilidade. Então, admiro quem faz pra caralho, mas não é a minha, tipo assim, por quê? Porque eu acho que a minha função é informativa, não é tão entretenimento, entendeu? Então, assim, a minha visão é mais informativa, eu acho que é político também eu falar, eu sou usuária de cannabis, então eu vou fazer porque é importante pra mim, mas... eu acredito que sim, as marcas têm preconceito mesmo, as marcas, algumas sim, mas se você fizer um bom trabalho, soubesse colocar nas horas certas, sabe? Entendeu? Fazer um trabalho político que você simplesmente valide uma coisa que, infelizmente, aqui no Brasil o debate é muito atrasado, porque lá na gringa, infelizmente, detesto comparar com um gringo, detesto comparar com o estadunidense, com o europeu, eu tenho horror a isso, porque realmente, primeiro mundo, tá, sei, mas é triste, porque esse país aqui poderia estar gerando muita planta, podia, sabe, a gente podia estar fazendo a indústria, sabe, principalmente o agro, que vocês sabem, todo mundo sabe que eu tenho milhares de ressalvas com o agro, mas é isso, tipo, o agro tá acabando com o planeta, e aí agora, tipo, que eles poderiam também, sei lá, talvez abraçar essa questão da cannabis, sabe, abraçar essa questão do cânhamo, pra gente produzir coisas. Então, assim, isso pra mim é muito importante. Se você souber se colocar em relação a isso, você não vai perder publicidade, cara, você tem que confiar no seu tato também, mas é isso. Todo influenciador tem que ter um balanço, eu entendo também, porque assim, eu não cheguei aqui hoje, sabe, eu tô aí há 5 anos errando pra caralho também, pra aprender a falar, cara, como é que eu posso falar disso, como é que eu posso falar daquilo. Pô, lá quando eu saí do Big Brother dos reality, que eu era muito fanfarrona, pô, parecia fumando baseado às vezes, no negócio, assim, sem noção nenhuma, não é isso também, sabe, não é isso que eu quero. Porque se você quiser também dá, porque tem uma indústria. Eu também não quero viver com medo, sabe? Eu não quero viver com medo de falar das coisas também, porque eu acho que... Mas eu acho que existe uma coisa chamada estratégia. Então, se você... influencer, creator ou pessoa da indústria, da indústria canábica, se você souber abordar os temas de um jeito certo, e eu sei que nem sempre a gente vai estar imune dos preconceitos das pessoas com a cannabis e da desinformação, a gente não vai estar. A gente vai sempre, de uma certa forma, a gente sempre vai esbarrar em alguém que fale, não vou fechar com ela porque ela fez uma publi, falou de cannabis, ai gente, tá, mas olha quanta coisa eu tô falando, você quer parar pra ouvir, sabe? Então, se você parar pra ouvir, você vai pensar um pouco. Não interessa quão bilionário esse cara for da marca, entendeu? Então, assim, porque é isso, os bilionários lá também já estão falando, pera aí! Entendeu? O bilionário é um bicho também de 7 cabeças, né? Mas assim, mas eles, pelo menos, tipo assim, a gente tem que ter a estratégia a nosso favor. Eu acho que a comunicação é muito importante sempre. Alinhada, uma comunicação alinhada, você consegue falar disso. Não tenha tanto medo assim, porque eu acho que a gente fica muito refém das nossas palavras, mas aí tem que sustentar, e pra sustentar, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é a dificuldade de sustentar, porque é difícil depois sustentar de um jeito mais específico. Não que eu saiba também, é isso, eu fui aprendendo. Você falou de reality show aqui, e o reality show tem essa proposta de refletir a realidade. Sabe o que me veio na cabeça? Eu tava com essa pergunta na cabeça e falei, eu quero fazer. Como é que seria um BBB, de férias com ex, se a maconha pudesse entrar como álcool lá? Será que a galera ia ficar mais calma? Com certeza não ia acontecer nada. A galera ia ficar bem pra caralho. Não, eu acho que assim... Ia acontecer um sexo gostosinho. Nossa, ia ter mais sexos. As pessoas iam ficar empurnadas, transando, comendo. Já tem briga de... Isso é uma boa ideia. Isso até é legal. Ou ia bater a neurose também, de ficar lá preso, não sei. Mas... eu acho que, nossa, se eu tivesse acesso a cannabis enquanto eu tava nos realities, eu acho que ia ter sido uma experiência muito mais maneira. Ia ter sido uma experiência muito mais calma, né? Eu acho. Você sentiu falta quando você tava lá? Porque, meu amor, eu voltei a fumar tabaco, amor. Só porque não tinha, entendeu? Foi uma loucura. Nossa, senti muita falta. Mas aí minhas amigas me esperaram, meus amigos me esperaram lá com baseado. Chegaram na minha casa, desesperados com baseado. Essas são amigas de verdade. São amigas que Deve ter batido mais, né? Porque depois de um tempo, claro, bate bem diferente, né? Do que o dia a dia. Né? Porque é até ruim, por isso que eu tô te falando. Gente, exemplo de redução de danos. Não fumar com muita sede ao pote. Tô muitos dias sem fumar. E você vê um baseado de... Aí você vai fumar muito forte, vai dar ansiedade, amor. Vai dar pico de ansiedade. Dá 2 tapas e sente como é que seu corpo vai receber, que você já tá há muito tempo. Entendeu? Então é a minha dica, porque antes eu ficava ansiosa sempre fazendo isso. Eu, tipo assim, ficava, sei lá, dias sem fumar, sabe? Vai fumar de novo. Aí bate muito forte, assim, cara, eu acho que eu fumei. Mas é isso. Mas o bom é que essa onda passa. A gente não tem que, sabe? É uma onda... É uma bad trip que passa, né? Uma coisa... Como é a sua
sessão preferida? Assim, você é uma menina das flores, você é uma menina Eu sou da total das resina. flores. Eu sou total. Tal, das Momento, você fuma, conta tudo. Eu gosto muito de fumar pra dormir, mas eu gosto muito de fumar pra criar também. Então, assim, eu gosto de sentar, fumar baseado. Eu gosto de ficar sozinha e deixar meu computador aberto, sair falando. Às vezes eu fumo e saio e boto um gravador, assim, com as minhas ideias. É meu brainstorming, literalmente. Mas eu sou super das flores. Eu tenho esse gostinho pelo tabaco. Não vou mentir, sabe? Tipo assim, eu tenho esse pé fraco. Eu parei de fumar 1 ano tabaco, aí depois eu voltei, aí eu misturo um pouco também, às vezes não, quase sempre, na planta. E gosto muito de ice, gosto muito de rachite, mas eu acho que eu gosto mais de planta, eu gosto mais de flores. Flores, Bubba Kush, gosto muito de watermelon champagne, gosto de... Fala aí, amor, quais são as minhas favoritas? Não lembro. Vocês cultivam? Não. Mas eu comecei, como eu comecei a fumar muito cedo, né, com 15 anos, o primeiro beck bom que eu fumei foi nos Estados Unidos, que horror, né, de novo, que saco, eles sendo o primeiro mundo, que merda. E aí eu fumei, o primeiro beck que eu fumei foi blue cheese, de flor real. Eu falei, caraca, que doideira. Aí eu só passei a pegar flor. E aí, é isso, tipo, as flores são os meus favoritos. Aí agora, tipo, dá pra você ter uma noção das strains, tem aplicativos que você pode ver, se você for, né, se você tiver acesso ao nome da flor que você tem e tal. Mas é uma coisa que você tá pensando, assim, tipo... Porque a gente vê, né, principalmente desde o meio do ano passado, com a decisão do STF em descriminalizar o plantio, a gente vê um movimento interessante. Então eu queria saber se você tem pensado a respeito, ou estudado, se é uma coisa que pode acontecer logo. Nossa, eu analiso muito o cenário político, assim, eu não sei como é que vai ser o Brasil ano que vem, 2026, então eu não sei quando que a gente vai poder ter uma maior flexibilidade com isso, né, porque a gente ainda tem aquela questão do habeas corpus, né, mas é óbvio, eu vejo, quando eu olho pra frente, assim, pra ano que vem eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer, porque os conservadores, eles estão avançando, e o avanço, pra todo mundo que não gosta de política que tá aqui hoje, tem que pensar nisso também para ano que vem, gente. Porque ano que vem, entendeu? Vem uma bancada aí conservadora e isso também implica em travar, né, o avanço também dessas pautas progressistas sobre a cannabis, pra gente poder, inclusive, a gente andou pra caramba, né? A gente já avançou léguas e léguas. Mas, né, nesse debate, as pessoas agora podem comprar cannabis em óleo, sabe? As pessoas podem plantar no máximo 6 e tal. Só que ainda tem, sabe? Não é tão simples assim. A gente ainda tem pessoas conservadoras ali naquela bancada que podem tomar decisões a qualquer momento também. A gente pode atrasar. As pessoas estão pensando isso, porque agora tá tudo certo. Mas e depois, ano que vem? Se entrar a bancada conservadora, o que vocês vão fazer? Hein? Tá? Então, assim, todo mundo que é maconheiro não dá pra ser a favor da bancada conservadora. É o que eu acho. Eu acho que a gente tem que pensar bem nisso, assim, sabe? Pro ano que vem, pra gente não regredir, pra gente não voltar atrás. Você comentou aí de várias políticas, pautas progressistas. Você falou lá no início de sexo, como você fala de sexo. E tem até um paralelo que fazem muito da redução de danos com relação ao sexo lá nos anos 90, que é a origem da redução de danos de drogas, e como a repressão lá ao sexo dos anos 90, né, contra a camisinha, que era estigmatizado, os comportamentos gays eram estigmatizados, como tem a ver agora com a repressão do maconheiro, assim. Como é que você acha que as pautas progressistas podem conversar melhor, se defender melhor, falar melhor entre si, como você traz, né, elas todas conversando aí na política também? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente está carente de representantes, assim. Eu acho que a primeira coisa é a gente desestereotipar, sabe? A gente conseguir explicar como se a gente estivesse explicando para uma criança de novo, porque eu acho que eu penso assim com tudo, sabe? Enquanto a gente achar que tá tudo meio óbvio demais, a gente não vai falar das coisas, sabe? Porque eu penso assim, todo mundo aqui nesse pavilhão tá avançado no debate, será? Será que tá todo mundo letrado? Será que todo mundo aqui sabe do que a gente tá falando aqui?
Entende? Por isso que às vezes eu fico pensando, eu acho que pra avançar, a gente tem que falar como se a gente estivesse falando do zero. Por isso que, tipo assim, a história da legalização, por que a maconha é ilegal hoje e tal, por que ela é criminalizada, né? Por que ainda, quer dizer, descriminalizaram, né? Mas, enfim, por que a maconha é ilegal ainda? Será que as pessoas sabem, tipo, a história da legalização? Será que as pessoas sabem qual a diferença de CBD para THC, de canabidiol para canabiol, sabe? Não sabe. As pessoas sabem para que é usado exatamente. As pessoas sabem que não oferece risco. As pessoas sabem que também a planta da cannabis dá para se tornar todos os objetos de uma casa. As pessoas sabem que 500 anos atrás as caravelas eram feitas de cânhamo. Tipo, tinha várias partes feitas de cânhamo. As pessoas sabem disso. Sabe? Então, é essa parada. Enquanto não avançar isso e ficar uma coisa restrita, também não dá. Por isso que eu não quero ficar nesse estereótipo, entendeu? Eu não quero. Eu tô falando aqui abertamente porque, pô, estamos numa coisa de maconheiro, todo mundo vai ver fumando lá fora, entendeu? É isso. Só que assim, eu não acho que não é o foco, sabe? As pessoas primeiro têm que pensar, peraí, vamos pensar pra ver se o seu raciocínio faz o mínimo de sentido, tipo, porque não faz. Sabe? Total. E Hannah, sendo uma maconheira de longa data, eu imagino que você deva ter passado por momentos de bad ou de ansiedade gerada justamente pela planta que a gente foi buscar pra acabar com essa ansiedade. Então, como foi isso? Como é que você cuidou disso? Conta tudo. Olha, a maconha, ela é uma droga da sensibilidade, da concentração. Ela amplia tudo. Enquanto o álcool ele faz a gente perder um pouco a sensibilidade, exatamente, né? O álcool ele desensibiliza, ele bloqueia o hipotálamo, né? Que é o lugar lá que meio que controla ali nossas ações, que meio que inibe, né? Meio que fala assim pra gente, você tá viajando. A maconha, ela abre isso, ela fala, você pode estar viajando muito mais do que você. Então, assim, às vezes, essa hipersensibilidade, ela pode acabar passando um pouco do ponto, né? A gente pode fumar demais, às vezes bater num lugar diferente. E dependendo do nosso bem-estar mental, quanto a gente está estudado no momento com nossos próprios problemas, quanto a gente está com pressa de viver as coisas, o que está acontecendo na sua vida agora, sabe? Aquilo ali, de repente, pode acalmar ou pode fazer assim. E eu acho que se a maconha fosse legalizada, muito menos gente teria ansiedade, porque a gente poderia ver o que a gente está fumando, a gente podia saber. O que eu tô fumando? É uma índica, uma sativa? Amor, sativa é pra quem já é muito calmo e quem quase não tem ansiedade. Meu irmão, ele é calmo quase parando. Eu sou maluca e tal, não sei, 220. Quando eu fumo sativa, eu fico assim, eu preciso fazer 30 coisas, eu preciso escrever 10 roteiros. Eu o contrário também, eu sou o contrário, cada um tem o teu. Entendeu? Índica, pra mim, é maravilhoso. Índica me faz assim, eu viro um Buda, é uma coisa maravilhosa. Então, se a maconha fosse legalizada, hoje a gente não teria tanta gente vivendo ansiedades ao fumar a planta, porque você pode saber, se você vê lá tem um aplicativo que você baixa e você vê, estou fumando Bubba Kush. A Bubba Kush, ela dá ansiedade, ela eu odeio falar inglês. Relaxa, né? Alivia. Solta, alivia. Solta, alivia, relaxa, dá sono, dá fome. Isso aqui você vai ficar mais eufórico, isso aqui você vai ficar mais concentrado, isso aqui você vai ficar mais físico do que mental, né? Tipo, pra quem gosta, né, de fumar e treinar, sei lá. É bom, o Bob Marley fazia, certo? Eu não tenho a menor. Eu adoro. Detesto, é isso, sabe? Pra mim não existe. Maconha de fumar, maconha de treinar não existe. Mas é isso, são corpos e corpos. Assim como a pessoa que vai fumar índica, meu irmão detesta índica. Porque pra ele fica muito slow. Ele já é uma pessoa muito calma, maravilhosa. Então não rola. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, as bad trips, elas também vêm da nossa... obviamente, nem sempre a gente consegue controlar uma bad trip, né? Às vezes ela pode aparecer dependendo dos estímulos e tal. Só que eu acho que a gente sempre... Tem um grande amigo meu que me ensinou uma coisa que sempre que a gente vai tendo uma bad trip, fica imaginando uma luz e fala assim, essa luz vai ficar lembrando você que você tá chapado. Entendeu? Tipo assim, você não precisa ir pro hospital, você não tá tendo um problema de ataque cardíaco. Calma, você está e tem que esperar passar. E o que eu faço? Fico lá, né? Tipo assim, levanta a perna, fica lá, se distrai. Tem que gastar essa vibe. Arranja uma coisa pra você se distrair, entendeu? E aí é isso, tipo,
Por isso que, novamente, pra quem tava aqui, eu falei também da coisa da redução de danos, que pra mim faz todo sentido, não sei se pra todo mundo faz, mas tipo assim, eu acho que tragar com muita força, às vezes, quando você não vai com muita sede ao pote, vai sentindo, gente, tudo é a dose. Então, isso é uma dose. Se você der 5 tragadas muito fortes e bater uma bomba na sua cabeça, não vai dar certo, você tem que sentir, vai sentindo. É tipo a mesma coisa se você vai bebendo, vai ficando, não sei o quê, é a mesma coisa que baseado, né? Você tem que sentir o seu corpo, não dá, porque se você beber 3 copos de vodka de uma vez, você vai dar até a mesma coisa, só que a diferença é que você não vai sofrer um coma alcoólico e vai correr 30 tipos de risco diferentes. Você só vai ficar muito chapado, depois você vai ficar com muita fome, vai dormir pra caralho, só isso. Rena, conta pra gente uma brisa sua, assim, inesquecível. Pode ser engraçada, pode ser tensa. Eu tenho certeza que você tem várias. Então, assim, entrega tudo. O Pode público ser quer saber. 2 também, né? Se só souber, Pode ser 2, várias. 3. Estamos aqui pra te Vai ser mais difícil selecionar. Teve uma vez que eu tava com 4 amigas minhas e eu era muito novinha, cara. A gente tem várias, tem muitas. Tem umas de... se cagar de rir sempre, mas é sempre um motivo que eu vou contar aqui. Sabe a brisa do maconheiro? Que, tipo assim, na hora foi muito engraçado e depois, contando, não é tão engraçado assim. Mas eu acho que milhares, assim. A gente foi comprar um podrão perto a gente morava num condomínio que tinha um podrão perto, assim. E era, tipo, meia-noite, 4 meninas menores de idade, de, tipo, sei lá, eu tinha 16 anos, sei lá, não faço isso em casa, menores. A gente foi lá comprar um podrão que a gente tava com muita vontade, tava chapado. Era a época que eu tava começando a fumar. A gente tava andando, começou... Sabe aqueles lasers, assim, que passa, assim, que atravessa, tipo sabe? De gato, né? De gato, Aí eu tava passando assim, cara, a gente tava muito chapado. A gente voltando, comendo o lanche, apareceu essa porra, a gente jogou o lanche e saiu correndo. Tipo, só que a gente se cagava de rir ao mesmo tempo, só que com muito medo. Então, pô! Aí a gente ria, mas, gente, não tem a menor graça. Mas pra gente foi muito engraçado. Tipo. Mas assim, uma brisa boa, né? Que você perguntou, tipo, uma coisa interessante, uma criatividade. Quase todos os meus vídeos, eu acho, sei lá, assim. Todas as ideias pros vídeos. Não sei, não tem nada muito específico, não. Gente, porque eu sempre tô chapada. Não sei, tudo que aconteceu de legal, sempre eu tô chapada. Então você pode imaginar que eu estou chapada, assim. Na maioria das vezes que aconteceu uma coisa legal, foi uma brisa, sabe? Tudo é uma brisa. Menos do reality show, né? Ai, que saco. Não, ali não. Ali é muito álcool na mente pra ficar agressivo. Ana, queremos te agradecer, você entregou tudo. E presentear você também, claro, com uma cuia e um cinzeiro de carro. Ai, amor, ganhamos um cinzeiro de carro, Dani. Acabou pra mim. Cinzeiro de carro. Ganhamos. Pra nunca esquecerem a brisa. Nunca. Ai, que legal esse slick. Slick não, como é que é cuia? De ladinho, né? Faz uma banheira. A galera tá ganhando aqui na roleta. Além de ganhar o guia, aí na roleta eles ganham. Gente, vem ganhar aqui a cuia, aqui na roleta. Valeu, Ana, muito obrigado. Você é uma simpatia e falou de um jeito super fora da história. Falei mais do que eu deveria? Não, foi uma delícia a conversa. De vários sentidos, inclusive de ideias políticas. Tá? Muito legal. Obrigado pela presença. Sempre aberta, Brisa. Valeu, Brisa. Continua aí depois vendo nossas próximas entrevistas. Sempre a Sofia puxando. Bom, se você acompanhou toda a conversa até aqui, é porque se interessou pela nossa brisa. Então vem com a gente que toda quinta-feira tem uma nova edição em brisa.com.br. Espalhe a nossa brisa compartilhando nas suas redes. Se você ouviu no Spotify, deixa 5 estrelinhas pro Saindo da Estufa, que isso ajuda demais. Também se inscreve lá no nosso canal no YouTube, que acaba de estrear. Clica no sininho para receber as próximas entrevistas e deixa o seu joinha para a entrevista. Segue a Brisa no Instagram, no @brisa_revista e também no LinkedIn. Até semana que vem, Brisers!